Bom, com certeza você já ouviu falar de não sei se é bem um ditado, mas você já deve ter ouvido tua mãe, ou avó, ou alguma tia, ou até mesmo você já falou uma frase que é a seguinte: eu criei meus filhos iguais e todos seguiram um caminho bem distinto, um caminho diferente. Você já ouviu falar essa frase? Eu acredito que sim. Então vamos refletir um pouquinho sobre essa frase hoje, né? O que é criar um filho ou criar os filhos de maneira igual? Será que isso dá certo? Será que tem como um pai e uma mãe criar um filho, criar os filhos, na verdade, né? Daí aqui eu estou falando de uma situação onde os pais têm aí no mínimo dois filhos, né? Dois, três, quatro, cinco, não sei, né? Mas será que tem como um pai e uma mãe fazer isso? Criar os filhos de maneira igual? Né? Então nós vamos ver aqui nessa reflexão porque que primeiro não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como, né? E, e por quê? Por que que não tem como? Então eu separei aqui alguns motivos, né, do porquê que não tem como a gente fazer isso, não dá certo. Primeiro, nós somos seres únicos, né? Nós, seres humanos, somos únicos, independente de quantos bilhões que existam, nós somos únicos. Então, sendo um ser único, o que acontece? Nós absorvemos as coisas que chegam até nós de maneira diferente. Cada um absorve de uma maneira diferente, cada um observa as coisas de uma maneira diferente. E esse observar as coisas e esse acessar as coisas de uma maneira diferente faz com que nós tenhamos o quê? Tenhamos sensações diferentes, sentimentos diferentes, né? Por exemplo, se uma pessoa vê um animal sofrendo ou vê um acidente, tem pessoas que vão se impactar muito com isso, vão se sentir mal, querer ajudar ou vão tentar ajudar, né? Se não conseguir ajudar, aquilo dali vai fazer uma baita diferença na vida dessa pessoa. Então ela pode ficar aí semanas pensando naquilo. Por quê? Porque aquilo dali impactou muito o que ela viu, né? Então causou nela uma emoção, uma sensação muito forte. Enquanto que outras pessoas vendo a mesma situação, ele vai se sentir, vai ter uma reação, mas vai ser uma reação diferente. E aquilo dali não vai ter um impacto muito forte na vida da pessoa. Então, assim, ela vai ver, vai ficar como algo que ela viu, que ela sentiu, mas não vai fazer tanta diferença. Então, lá na frente, ela vai fazer o quê? Ah, não, teve uma vez que eu vi tal coisa, isso, aquilo, e vai comentar aquilo dali, boa. Já o outro vai falar, nossa, aquela época eu passei tão mal, eu fiquei pensando aquilo dali fez muita diferença na minha vida, aquilo dali impactou minha vida de uma forma diferente. Então, só um exemplo desse prova o quanto que nós, seres humanos, somos únicos, somos seres distintos, né? Então, tudo aquilo que chega através de nós, já adulto, e principalmente, na verdade, quando criança, faz uma diferença muito grande. Então, às vezes, um pai fala uma coisa para um filho e fala a mesma coisa do mesmo jeito para o outro filho, para um vai surtir um efeito enorme, para o outro, como diz o ditado, vai entrar por um lado e sair pelo outro, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, como que nós vamos criar os filhos de uma maneira diferente? Então, de uma maneira igual, na verdade. Não tem como, né? Não tem como. Isso é uma das razões que não tem como a gente criar o filho de maneira igual. Vamos ver uma outra questão. A gente coloca assim, o amor é o mesmo. Outra coisa que a gente escuta, eu amo meus filhos de maneira igual. Sim, o amor que a gente sente pelos filhos é de maneira igual. E eu tô falando aqui de causa própria, que nem diz outro. Eu tenho 3 filhos, né? E a gente sente um amor enorme pelos 3 filhos, que nem diz outro. Eu daria vida por qualquer um deles, né? Então, a maneira que a gente ama é igual.
Mas acontece o seguinte, a maneira como os filhos recebem esse amor que a gente tem é diferente. Por quê? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, né, no canal do YouTube, no Instagram, falando sobre as linguagens do amor. Então, nós damos amor de um jeito, né? Cada um tem o seu jeito de dar amor, de demonstrar amor. E as pessoas recebem o amor também de várias maneiras. Então, a gente conhecer os nossos filhos e saber qual que é a maneira que ele recebe amor, qual que é a maneira que ele se sente amado, né? Então, só colocando assim, por exemplo, tem pessoas que gostam das palavras de afirmação. Ela se sente amada quando o outro demonstra em palavras, né? Fala um eu te amo, um eu tô com saudade, ai que bom que você veio, que bom que você chegou. A pessoa se sente amada com isso, né? Já outras pessoas não ligam muito para isso, mas ela gosta, por exemplo, de se sentir abraçada, se sentir tocada, né? De um carinho, um cafuné. Então, desta maneira, aquela pessoa se sente amada. Então, não vai importar muito se eu falei ou não. O que vai importar é se eu toquei, se eu cheguei nela através do meu toque físico, né? Então, isso daí mostra que as pessoas são diferentes. E não tem como a gente dar amor para todos de uma mesma forma, né? Eu dou amor, a minha forma de dar amor é mais a palavra de afirmação, porém a outra pessoa gosta de atos de serviço, que é uma outra linguagem do amor. Então eu tenho que demonstrar fazendo alguma coisa por ela. Daí ela se sente importante, ela se sente amada. Então, dentro dessa questão, eu posso aprender. Eu posso aprender quais são ou qual é a principal linguagem de amor dos meus filhos, né? E para cada um eu vou fazer de uma maneira diferente. Então isso é algo simples, é algo fácil? Não. Demanda tempo, demanda atenção, demanda você estar olhando realmente para o teu filho e percebendo aquilo que ele melhor acessa. Que ele melhor acessa, né? Que ele mais gosta, né? Aquilo que deixa ele feliz, né? E não viver. Agora, é o seguinte, se a pessoa vive naquele atropelo e não conhece nem ela mesma, né? Como que ela vai conhecer o outro? Como que uma mãe que vive aí numa correria, 2, 3 empregos, e aquela coisa atribulada do dia a dia, né? A gente precisa ter um tempo para parar, para olhar, para observar os filhos, nem que seja 10 minutos por dia, sabe? Nem que seja mais no final de semana. Então a gente precisa ter esse tempo de atenção, esse tempo de qualidade com os filhos. Isso faz toda a diferença, porque daí a pessoa consegue fazer o quê? Prestar atenção no outro e ver quais são as maneiras que ele gosta de receber amor, de dar amor, né? Então, aí a segunda questão, né? A questão do amor. O amor a gente sabe que é o mesmo. Eu amo meus filhos. Ponto. Não tem um mas, né? Agora, como eu estou demonstrando esse amor para cada um deles, faz a diferença, tá? Porque às vezes eu demonstro de um jeito para um, mas eu tenho que demonstrar de uma maneira diferente para o outro. Por quê? Porque para o outro, ele sente-se amado de uma maneira diferente. Certo? Vocês entenderam? Acho que eu consegui explicar essa questão, né? Uma outra coisa, gente, que faz muita diferença é o quê? As heranças e raízes, as heranças genéticas que nós temos e as raízes culturais, né? Isso é algo intrauterino, já vem desde do filho no útero. Então, quais são qual que é a personalidade de cada filho? Então, assim, a herança genética que cada filho recebe dentro do útero, no momento de gestação, é diferente, né? Por isso que um filho parece mais com um, outro parece mais com o outro, um é quieto que nem meu pai, meu avô, o outro já é mais falante. Então, isso são heranças genéticas. E isso daí não tem como a gente controlar.
né? Então, assim, cada filho, desde dentro da barriga da gente, desde o momento em que ele é concebido, ele começa a receber cargas, heranças genéticas, ele começa a receber tudo isso de uma maneira diferente, né? De cada filho. Cada filho recebe de uma maneira diferente. E isso daí vai fazer o quê? Vai formar os traços de caráter do filho, a personalidade do filho. É algo que não muda? Não, pode acontecer de mudar. E isso depende muito do autoconhecimento de cada um, né? Então, assim, isso pode alterar. É lógico, a educação que a gente dá, o ambiente externo vai moldando isso daí também, né? Mas isso faz uma diferença. Então, assim, às vezes eu vou moldando um filho de uma maneira muito mais fácil do que o outro. Por quê? Porque ele tem uma personalidade diferente. É aquela questão, uma personalidade mais forte. Não é questão de ser uma personalidade mais forte. É apenas uma personalidade diferente do outro, né? Um tem uma personalidade, o outro tem outra. Um me ouve mais, o outro me ouve menos. Então, assim, é diferente, é distinto. E essa questão da personalidade, não tem como a gente controlar, né? Assim, o tanto que um vai receber, o tanto que o outro vai receber. Não, isso é um movimento intrauterino, na verdade, né? Então, nós já vimos aqui, 3 questões, 3 coisas que não tem como a gente criar os filhos de maneira igual. A primeira, somos seres únicos, cada um é de um jeito. Depois, o amor que a gente dá, que a gente recebe, como que aquela criança recebe amor, como que a gente está dando amor para aquela criança. E depois as heranças, as raízes, as heranças culturais, né? Agora, uma outra coisa que faz total diferença é o quê? Nós, mães, pais, nós concebemos, nós gestamos os filhos em um momento diferente. Cada filho é gestado num momento diferente da nossa vida. E isso influencia demais, tá? A chegada de cada filho, a gestação de cada filho, acontecem mudanças enormes. Mesmo que os filhos são assim, bem pertinho um do outro, só tem 1 ano e pouco de diferença. Mas às vezes, 1 ano e pouco de diferença é diferente. Nós somos diferentes do que éramos há 1 ano atrás. Ninguém fica igual a vida toda, né? E isso faz diferença por quê? Vamos pensar o seguinte, já pensou, às vezes você engravidou, né, num momento de desemprego. Então você tem toda aquela situação, todas aquelas preocupações, e tudo isso vai influenciando na própria personalidade da criança que está lá intrauterino, está lá no nosso útero ainda. Então isso daí, a carga emocional que você tem, o que você recebe, você passa para o filho, a gente passa para os nossos filhos essa carga emocional durante a gravidez. Então já pensou, se você durante a tua gravidez passou um momento, vamos supor, de perda de um ente querido, perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu um irmão, perdeu um amigo, tudo isso faz diferença. Além disso, todo o período, vamos supor, é um momento que você está desempregada, a família está vivendo uma situação financeira difícil, houve uma separação, houve, sabe, um rompimento com algum amigo, ou até mesmo com o pai daquela criança. Então, isso daí faz toda a diferença para essa criança que está sendo gerada. Então, cada momento é único, né? Já numa outra gestação, vamos supor, você está mais estabilizada, está mais calma, mais tranquila, né? Então, você passa emoções diferentes para essa criança que está sendo gerada. E isso daí também influencia na personalidade, no desenvolvimento da criança, né? Tudo isso faz muita diferença, né? Então, tudo isso muda a personalidade da criança, tudo isso muda o caráter, os traços de caráter, tá? Então, assim, vai mudar sempre para pior, sempre para melhor? Não, é uma mescla, tudo pode alterar, e tudo depois que a criança nasce vai depender muito de como os pais vão tratar, na verdade, vão cuidar, vão criar
essa criança. Por isso que não tem como você criar um filho de maneira igual, né? Por quê? Porque nós somos únicos, porque você vai perceber que essa criança teve uma gestação diferente da outra, recebeu essas heranças genéticas, essas heranças culturais de uma maneira diferente. Então, eles não vão ser iguais, né? Não serão iguais, né? Agora, sim, mesmo seus pais conseguissem criar os filhos de uma maneira distinta, de uma maneira igual, mesmo se os pais conseguissem criar os filhos de uma maneira igual, isso seria uma injustiça. Seria uma injustiça. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Né? Como que você vai criar uma pessoinha diferente, duas pessoas diferentes de uma maneira igual? Então é uma injustiça isso. Por quê? Porque a gente merece atenção diferente. Por quê? Porque não somos iguais, né? Então, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu falei, o que isso pode te ajudar na criação dos teus filhos, para você criar teus filhos de uma maneira independente? O que isso pode ajudar? Então, vamos refletir um pouquinho. Quando nós damos atenção, uma atenção quando damos às pessoas, independente dessas pessoas serem filhos ou não, né, uma atenção especial, uma atenção personalizada, o que a gente está fazendo? Pensa, por exemplo, você hoje adulto. Se você vai em vamos usar um exemplo aqui, você vai numa loja, aí você chega lá, você é bem atendido. A pessoa, vamos supor que você vai comprar uma roupa, a pessoa olha pra você e já fala: ah, nossa, eu tenho uma roupa aqui que vai ficar muito boa pra você, porque é bem o seu estilo, o seu corpo, vai valorizar seu corpo, e te atende com toda a atenção que você merece. Como que você vai se sentir? Com certeza você vai se sentir o quê? Acolhido, você vai se sentir valorizada, você vai se sentir especial, né? E além de comprar, né, aquele item, a chance de comprar é maior, mas indiferente disso, você vai sair daquele lugar se sentindo especial. Por quê? Porque alguém te deu uma atenção personalizada, uma atenção especial. Alguém te tratou da maneira como você mesmo se enxerga. Tá? Agora, imagine isso com um filho. Pensa aí, vamos supor, você tem 3 filhos. Né? Se você trata cada um de uma maneira diferente, o que esse filho vai sentir? Ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir amado, ele vai ter uma autoestima diferente, né? Por quê? Porque a minha mãe me olha de um jeito diferente, a minha mãe me olha do jeito que eu quero ser olhado, né? Ou olhada. E isso faz toda a diferença para quê? Para a autoestima. A pessoa vai se sentir importante, ela vai se sentir valorizado. Então, quando uma mãe, quando um pai faz esse olhar diferenciado, ele está fazendo isso, ele está personalizando o atendimento para aquele filho. Vamos colocar aqui de uma maneira quase comercial, mas não deixa de ser verdade, né? Então, a gente vai estar personalizando aquilo dali, no sentido de que aquela criança, aquele serzinho ali em desenvolvimento, vamos colocar aí até uma criança de 7, 8, 6 anos, ela não vai perceber isso daí. Ela não vai perceber que o pai e a mãe estão fazendo, mas ela vai sentir que é muito melhor, né? Ela vai sentir. E ela sentindo, tendo aquela emoção de que, nossa, meu pai está me tratando do jeito que eu gostaria, ou do jeito que eu acho que... Não é do jeito que eu acho, mas do jeito que eu quero ser tratado, né? E isso faz o quê? Valoriza. Né? Então, quando você não compara seus filhos com outras crianças, quando você percebe que ele é um ser único, que ele merece uma atenção especializada, uma atenção
necessária para ele, né? Ah, ele tem uma certa personalidade, então eu preciso tratar assim. Se eu grito com essa criança, ela vai se sentir muito ofendida, então eu não vou gritar, né? Eu vou perceber isso nessa criança, nessa minha criança, e vou tratar de um jeito diferente. Já tem um outro filho lá que eu posso até de vez em quando dar uns gritos, falar alguma coisa que ele não vai se sentir ofendido e vai ser a mesma coisa de falar nada que nem os outros. Então, assim, a gente perceber isso daí, a gente faz a diferença na vida dos filhos. Com certeza faz, né? A gente pode pegar aí crianças pequenas, até mesmo crianças adolescentes, e até mesmo nós adultos. Quem não gosta de uma atenção mais personalizada, de uma atenção mais voltada para aquilo que você quer? Eu acho que todos nós gostamos, todos nós queremos essa atenção. Então, só recapitulando aqui, gente, filhos, então, não devem ser criados da mesma forma. Nós não conseguimos, na verdade, criar os nossos filhos de maneira igual. E por que a gente não consegue fazer isso? Primeiro, porque eles são seres únicos e os pais precisam começar a enxergar, precisam enxergar isso e perceber que os meus filhos, apesar de terem saído do mesmo pai ou da mesma mãe, né, eles são diferentes. Se eles são diferentes, eu vou tratá-los de forma diferente. Tá? Então, essa é a primeira questão, né? O amor é o mesmo, mas como que o meu filho recebe amor? Como que o meu filho, a minha filha, ela sente-se amada. Então, esse é um movimento muito importante, onde os pais precisam prestar atenção nos filhos, né? Perceber, conversar, e ter um olhar de como aquele filho sente-se amado. Porque tem muitos filhos, gente, muitos filhos mesmo, que hoje em dia não se sentem amados dentro da própria casa, né? Não se sentem amados pelos pais. Tá? Uma outra questão que a gente tem que pensar, as heranças genéticas, heranças culturais que os filhos recebem, né? Então, e são coisas são diferentes. Então, eles vão nascer com uma personalidade diferente. E outra coisa são os momentos, né? Aqueles momentos diferentes que nós, principalmente nós mães, vivemos durante a gestação, né? Durante os primeiros anos de vida dos nossos filhos. Então, tudo isso daí influencia. Às vezes você mora numa cidade, às vezes você mora em outra, você está com uma condição social, uma condição financeira de um filho, e no outro filho você está com outra condição. Então, isso daí também faz total diferença. Então, assim, não tem como a gente criar os filhos de maneira igual, né? E, por fim, né, fica aí a dica, você imaginar, você fazendo isso com seu filho, você dando essa atenção diferenciada para cada uma das crianças. Isso faz toda a diferença porque aumenta a autoestima, valoriza a criança se sente amada, se sente valorizada. Tá? Então fica aí a dica, olhe para teus filhos de uma maneira diferenciada, preste atenção neles. Pessoal, olha só, eu vou deixar aqui no link deste vídeo, né? No link não, vou deixar na descrição desse vídeo um link do meu grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu estou sempre postando algumas dicas, estou sempre colocando algo onde você pode aí ir se descobrindo, ir se vendo como mãe, porque muitas vezes nós mães também precisamos de cuidado, né? A gente precisa de cuidado para nós, para poder cuidar dos nossos filhos. A gente precisa olhar para nós, tá? Então, nesse link, a gente fala sobre relacionamentos familiares, sobre mães, pais, né, filhos, relacionamento entre os pais. Então, tudo isso faz a diferença na criação do filho. Então, assim, se você deseja, se você quer, se você tem essa vontade de criar teus filhos de uma forma independente, que eles cresçam e sejam independentes, né, entra aí no link, vou te direcionar lá para o grupo de WhatsApp e lá a gente pode conversar e você receber mais conteúdo sobre essa questão da
criação dos filhos, da educação, dessas maneiras diferentes de educar e educar para a liberdade. Porque eu acredito que os pais querem que os filhos sejam felizes. Mas como ser feliz? Né? Eu acredito assim que a gente tem que, primeiro, confiar na educação que a gente deu para os filhos da gente, né? Confiar neles, mostrar essa confiança para eles, fazer com que eles sintam que nós temos confiança nele, e a partir disso a gente vê que a felicidade é a gente ser independente, é a gente ver os nossos filhos independentes, né? Então, a partir do momento em que você vê os seus filhos independentes, vê os seus filhos construindo as coisas por ele mesmo, eu como mãe acredito que a gente sente-se feliz, né? Pelo menos eu me sinto muito feliz quando eu vejo meus filhos conquistando as coisas, né? Conquistando, tendo sucesso, trabalhando, indo buscar os sonhos deles, né? Já tive pensamento aqui, acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão de sonhos dos filhos. Isso daí é muito importante a gente colocar para os filhos essa questão, que sonhos, o que você deseja, né? Então, assim, por hoje fica essa questão aí, essas reflexões, na verdade, sobre por que não devemos criar os filhos de maneira... Não devemos, não conseguimos, na verdade, né, criar os nossos filhos de maneira igual. Né? Por que a gente não consegue isso? E uma outra coisa, gente, não fica falando isso. Você fica assim, eu crio meus filhos tudo igual, eles são diferentes. Claro que eles são diferentes, né? Eles são diferentes, não tem como. Então, assim, não fale isso, porque você não cria seus filhos de maneira igual. Não tem como a gente criar os filhos de maneira igual, a gente educar de maneira igual. Eu acho que uma mãe, um pai que fala isso é porque conhece muito pouco dos filhos, né? Conhece muito pouco dos filhos e conhece muito pouco dele mesmo, né? Da própria pessoa. Porque, assim, a gente não consegue fazer isso. Então, se eu não consigo fazer isso, para que eu vou ficar falando isso? Certo, pessoal? Então, ok, olha só. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá pro grupo de WhatsApp. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão e que você faça parte aí do grupo para a gente poder conversar e ter mais informações. Ok, pessoal? Beijo e até o próximo vídeo.